Vamos acalmar os nossos corações e tratar de silenciar, de apaziguar um pouco as nossas mentes, entrando numa prece profunda em que nós agradecemos aos nossos mentores espirituais pela oportunidade de estarmos reunidos uma vez mais no estudo do Evangelho de Jesus Cristo. E que esses espíritos iluminados que nos norteiam nos levem até o Mestre Cristo Jesus, a quem pedimos que nos dê discernimento e entendimento da sua palavra para a realização da sua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Olá, estamos juntos mais uma vez. Dessa vez para falar rápida, porém profundamente, sobre um assunto um pouco cabeludo, um pouco chato, que nós não estamos acostumados, que de verdade nós não queremos nos acostumar. Em razão de o nosso Centro de Renovação Espiritual aderir também a uma campanha existente há 5 anos aqui no Brasil, o Setembro Amarelo. Uma campanha que foi estabelecida por entidades cuidadoras, entidades que se ocupam da valorização da vida, entidades médicas, entidades socorristas, como o Centro de Valorização da Vida, Associação Brasileira de Psiquiatria, enfim. Nós estamos passando por aqui, rapidamente, para falar sobre suicídio. E por que falar sobre suicídio dentro de um centro espírita cristão? Porque, lamentavelmente, dentro de um centro espírita cristão, nós encontramos mais vezes do que gostaríamos com esta realidade inserida dentro das famílias que nos pedem ajuda. Embora a Organização Mundial de Saúde nos conte que essa é uma doença que vem crescendo assustadoramente nos últimos anos no mundo todo. 97% da população que decide se suicidar está atrelada a transtornos mentais. E desses 97%, sabemos que pelo menos 90% se deve a transtornos como depressão, bipolaridade e outros transtornos mentais tomados como menos severos, mais leves, mas que também desorientam as pessoas e as levam por um caminho de decisão de tirar a sua própria vida. Assustadoramente também sabemos que o maior índice de suicídios se dá na população acima de 60 anos. Entretanto, o que é de fato alarmante é o crescimento desse índice nas crianças entre 10 e 19 anos. E é especificamente sobre este tópico que nós decidimos falar hoje. Nós sabemos, todos nós sabemos, ou porque já passamos por lá, ou porque ainda estamos lá, porque somos pais, e se não somos pais, porque somos filhos ou já fomos, sabemos que a pré-adolescência e a adolescência são fases muito difíceis. São fases de profundas transformações, talvez fases em que as maiores transformações de vida nos acontecem, começando
pela transformação do nosso corpo, a partir da nossa produção hormonal. E aí, podemos começar a olhar para a nossa imagem com autodesvalorização. Começamos a perceber que ou estamos muito gordos, ou estamos muito magros, ou estamos muito altos, ou somos muito baixos. As brincadeiras que denominamos bullying, não é? Que começam muitas vezes dentro da própria família, porque adolescentes somos desajeitados, né? Saímos, tropeçamos, batemos nas coisas, derrubamos, estamos em fase de crescimento. Na escola, porque não temos ainda aquele corpo físico esperado ou desenhado, idealizado infantilmente, não é? Então, sua gorda, seu quatro olhos, ou enfim, tantos são os formatos de bullying que também têm se asseverado a cada dia mais, incluindo a possibilidade de realmente haver agressões físicas e exclusão de pré-adolescentes, adolescentes e jovens dos grupos em que frequentam, aonde estão. Tudo isso causa muito problema se essas crianças, esses pré-adolescentes, esses adolescentes, esses jovens, não estiverem inseridos em famílias muito bem estruturadas. Ocorre que, exatamente por entendermos que a adolescência é essa fase desajeitada e acharmos tudo muito normal, é assim mesmo, então o fulano está um pouco mais calado, porque está aborrecente. Infelizmente nós dizemos isso, né? Porque está aborrecente. Tá rindo demais. Faz parte. Tá se escondendo demais no seu quarto. É normal isso, daqui a pouco isso passa, porque aí vai ficar mais bonitinho, enfim. Pais, tutores, irmãos, padrinhos, tios, companheiros dessas crianças, desses pré-adolescentes, adolescentes e jovens, por favor, vamos pensar no que é que juntos nós podemos fazer para entender esses gritos de socorro. A nossa conversa aqui hoje é sobre qual pode ser a participação dos familiares ou daqueles tutores do entorno para acolher, para entender e para prover o auxílio necessário para essas crianças, adolescentes e jovens que, infelizmente, cada dia mais estão pensando em tirar a própria vida. Então, eu quero começar com uma frase que muito me toca, de um escritor, jornalista britânico que morreu no ano de 1991, sobre o suicídio, que é o Graham Greene. Ele diz assim: o suicídio é frequentemente apenas um grito por ajuda que não foi ouvido a tempo. Bom, então se eu estou passando por aqui para dizer para vocês que nós temos um índice alarmante de crescimento do suicídio nessa faixa etária, a Organização Mundial de Saúde, que monitora todos os países do mundo nesses índices, nos conta que também crianças, ainda antes dos 10 anos de idade, cada vez mais jovens, estão cometendo suicídio. Mas o crescimento é assustador nessa faixa. A pergunta é: o que é que nós estamos deixando de ver? O que é que nós estamos deixando de ouvir? Ou o que é que nós estamos deixando de acolher? Porque a nossa mente adulta está assolada naquilo que nós conhecemos como normalidade. Então, em função das normalidades, nós passamos a achar que está tudo certo e que aquilo logo vai passar, e muitas vezes cometemos uma falha muito grande de minimizar o sentimento dos nossos jovens. Então, qual é o nosso papel nisso tudo? Nosso papel é estarmos
presentes à medida do possível para nós. Sabemos que o trabalho é necessário, sabemos que temos muitas tarefas ao longo do dia, mas também sabemos que colocamos esses jovens no mundo e que precisamos direcionar algum tempo de qualidade para nos sentarmos com eles, escutarmos, perguntarmos amorosamente como anda a sua vida, o que está acontecendo, o que estão pensando, como anda seu rendimento escolar, como andam as suas relações de amizade, como andam as suas relações amorosas. E escutar atentamente as respostas que nos chegam, sem críticas e sem julgamentos. Não entrarmos naquele caminho já conhecido de dizer meu filho, meu sobrinho, meu amor, seja lá quem for, isso vai passar, não se preocupe, eu também passei por isso, quando eu tinha a sua idade eu sentia essas mesmas coisas. A gente faz isso por amor, mas isso não acolhe aquele que precisa ser envolvido, que precisa ser entendido nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então precisamos escutar atentamente. Precisamos ficar atentos a sinais que não são assim tão normais. Jovens que se enredomam, que se colocam nas suas bolhas de solidão virtual, que só se expressam nas conversas virtuais com os amigos, que só se sentem bem naqueles jogos intermináveis também do ambiente virtual. E eu não vim aqui para dizer para ninguém que o ambiente virtual não é bom, muito ao contrário, graças a Deus nós podemos ter essa conversa que estamos tendo hoje em função da virtualidade. Entretanto, que tal pensarmos em restituir às nossas crianças, adolescentes e jovens brincadeiras, jogos e conversas que aconteciam antes da realidade virtual chegar a nós? Como seria para nós adultos pensarmos em ter algumas horas com os nossos jovens para andar de bicicleta, aprender com eles a andar de skate, ir nadar, simplesmente ir caminhar numa praça, conversar, tomar um sorvete, tomar um chá, tomar um café, fazermos coisas diferentes da nossa normalidade com eles, para que eles se sintam mais à vontade e tenham oportunidades de, ainda que sutilmente, começar a conversar conosco sobre o que vem acontecendo com eles. Jovens que se prendem nos seus quartos muito tempo e que não querem mais socializar. Imagine o que pode estar acontecendo com um jovem que não vem para uma festa que está acontecendo na sua própria casa, para um almoço ou um jantar em família. O que pode estar acontecendo com um jovem que recusa um convite para uma festa na casa de outros amigos. Isto não é normal. Então, que tal nós ficarmos atentos a esses sinais? Há outros sinais acontecendo com muita frequência que nós não estamos acostumados a eles e que não devemos fazer cara de susto diante dos nossos jovens, mas que precisamos olhar com carinho e amorosidade. Sinais de automutilação, meninas que colocam seus cabelos para frente e não deixam aparecer os seus lindos rostos, jovens que andam frequentemente, ainda que no verão, com mangas compridas para esconder as marcas dos machucados que fazem em si mesmos porque estão em desalento com a vida. Jovens que acendem muitos incensos, que gostam muito de cheirinhos gostosos, é uma delícia, eu também gosto. Certamente todos nós gostamos de colocar cheirinhos agradáveis na nossa casa, mas quando isso acontece com muita frequência, precisamos olhar para a possibilidade deste jovem estar fazendo consumo de drogas, e começa com as menos letais, vamos dizer assim, com álcool, com cannabis, maconha. E os jovens querem esconder muitas vezes os efeitos que essas drogas fazem neles, querem esconder o cheiro do cigarro, enfim. Queridos,
grande parte desses desalentos e desses transtornos mentais que podem levar a uma decisão de tirar a própria vida, começam com o uso abusivo de álcool e de drogas. E ainda que seja muito difícil para nós olharmos dentro da nossa própria casa, que temos uma criança, um adolescente ou um jovem nessas condições, cabe a nós a responsabilidade de prover a essas criaturas o tratamento adequado quando nos damos conta do que está acontecendo. Não vamos desistir dos nossos jovens. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de enfrentar essa situação dentro da nossa própria família, porque ainda existe dentro de nós também uma criança ou um jovem muito ferido. E nós não tratamos disso, e nós não cuidamos disso. Mas não podemos nos isentar das nossas responsabilidades de adultos. E tantas são as vezes em que o tratamento psicoterapêutico é indicado não somente para o jovem que está ali sofrendo aqueles desalentos, mas para toda a sua família. Quero também dizer a vocês que a decisão de tirar a própria vida pode acontecer dentro de famílias muito estruturadas, tanto quanto pode acontecer em famílias desestruturadas. É claro que os índices são maiores naqueles jovens que não têm modelos, que não recebem limites, que não têm pessoas que efetivamente possam olhar para eles, aos quais faltam inúmeros recursos, mas isso não significa que não possa acontecer dentro de uma casa e de uma família muito amorosa e muito estruturada. E aqui vou finalizando essa nossa conversa rápida, dizendo que, do ponto de vista do espiritismo kardecista cristão, sabemos que a decisão de tirar a própria vida encarnada é também uma questão reencarnatória, trazida de outras existências. Mas é por isso que estamos aqui, para viver em sociedade, para viver em colaboração e juntos podermos olhar e acolher aqueles nossos irmãos, sejam idosos, adultos, jovens ou crianças, nos quais percebemos quaisquer disfunções emocionais. Por isso nós estamos juntos. Por isso, queridos, se algo assim estiver acontecendo em sua casa, em sua família, não seja negacionista, não renegue, olhe, mergulhe, procure saber, acolha e peça ajuda. Ajuda profissional adequada. A Associação Médica Brasileira está também imbuída dessa campanha do Setembro Amarelo, a Associação dos Psiquiatras, a, o CVV, o Conselho Regional e Federal de Psicologia, de Psicoterapia. Existem muitos profissionais atualmente habilitados a cuidar das emoções daqueles sofredores que estão pensando e apresentando sinais de que vão tirar a própria vida. Mas busque também ajuda espiritual. Observe a possibilidade de estar em prece com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto, com aquele jovem que está próximo de você, de buscar trazê-lo para conhecer o Evangelho de Jesus, trazer algum conforto. Procure auxílio espiritual em círculos de oração, em trabalhos de passe espiritual, não importa qual seja a sua crença, a sua seita. Colocar os nossos jovens no caminho do autoconhecimento como uma prática espiritual
é muito importante e muito eficiente para ajudá-los a valorizar a própria vida. Nós, do Centro de Renovação Espiritual, estamos aqui à sua disposição para responder às suas perguntas e para lhe prover o auxílio espiritual que esteja ao nosso alcance, fazendo, portanto, a nossa parte para sustentar a vida neste planeta, enquanto aqui todos precisemos estar. Pedimos então a graça divina para conosco e o auxílio do nosso Mestre Jesus Cristo, que nos ajude em mais essa tarefa, em mais este caminho e que possamos abraçar amorosamente as nossas crianças, adolescentes e jovens, fazendo-lhes sentirem pertencentes e que sua vida tem muito valor para todos nós. Que o Senhor, Deus Pai de todas as vidas, nos ajude e que assim seja.